Fala galera, bem-vindo a mais um episódio de Rotinas Rituais. Hoje com uma convidada muito especial, Érica Reis, apresentadora, diretora também, executiva, né, do programa Leitura Dinâmica. E além disso, recentemente ganhou um reality show, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. E como surgiu essa paixão, essa qualidade que você tem de cozinhar. Esse desafio, né? Meu Deus. Muito obrigada, Rodrigo. Estou muito feliz de estar aqui. Mostrar esse outro lado. Eu falei, não me sinto tão confortável assim, sentada do lado e sendo entrevistada, né? Porque a vida inteira eu entrevistei pessoas. Mas fiquei muito feliz. Acho que a gente vai bater um papo gostoso aqui. E agradeço o convite. Com certeza. Você está vendo que eu tenho uma coisa aqui na mesa que chama Icebreaker, para quebrar o gelo. Isso aqui é um jogo de cartas. Normalmente eu faço o seguinte, o convidado pode abrir e puxar uma carta. E aí tem uma pergunta aleatória. Tá. E você responde. Para agora já? Para agora. Give it to me. Gente, e aí disso, depois a gente já começa. Olha que chique. Eu quero um desse, hein? Vou levar, vou pegar essa ideia. Posso tirar tarô para você, não tem essa. When was the last time you cried and why? Uou, já começou profundo o negócio, gente. Sabe qual foi a última vez que eu chorei? Porque ontem, num hospital veterinário. Tá falando sério? Tô falando sério. Eu sou uma pessoa muito forte, tenho uma personalidade forte, né, no trabalho, todo mundo fala, nossa, ela é forte, mas eu sou muito sensível. E eu choro com facilidade. E ontem eu fui levar um dos meus cachorros, que estava doentinho, enfim, no hospital veterinário e vi uma mulher chegando com um cachorro no colo e ela chorando, desesperada. Eu me sensibilizei, já estava sensibilizada por conta do meu e chorei, porque isso me emociona. Eu tenho, assim, um carinho, um amor tão grande pela natureza e pelos animais. Ontem eu chorei. Chorei de dor, chorei de desespero. Então esse foi o motivo. Mas choro também vendo filme. Me emociono quando as pessoas estão... Eu vou num casamento, eu posso nem conhecer noivo e noiva. Eu me emociono. Eu sou chorão. Eu sou chorão. Um amigo meu e casou ninguém imagina. Mas eu era o que mais chorava. Chorava mais que os pais. Então, até. Mas a gente fica arrepiada, né? Eu tenho essa coisa de sentir a energia do lugar, das pessoas. Então, apesar de ter essa armadura, né? Sou séria e tal, mas eu sou bem sensível, eu choro. Não, se você começar a me contar a sua experiência de vida e eu me identificar de alguma forma, eu vou ficar com o olho marejado e vou, sabe? Não precisa fazer isso hoje. Mas você tem cachorros que você gosta? Você ama cachorro? Eu amo cachorro. Que raça que você tem? Eu tenho Spitz, 2. E a da minha avó também fica bastante comigo, que é uma Shih Tzu. Mas eu já estou engajada com algumas ONGs de cuidados, né? De resgate de animais e tal. E eu não cometeria o erro de novo de comprar um cachorro de raça. Eu não comprei, eu ganhei. Essa coisa de ser influenciador e tal. E aí, como sabiam que eu gostava muito de cachorro, o Canil me ofereceu um cachorro. Claro, você vê aquela bolinha de pelos, vai falar não, né? Mas hoje eu sou mais cautelosa, assim, eu amo cavalos, amo todos os animais, passarinho, tudo. Mas eu acho que a gente tem que cuidar dos animais que são sem raça definida, né? Tem tantos aí na rua, tem tantos sendo resgatados, eles precisam ser adotados. Então hoje eu falei, o meu próximo, porque infelizmente eles vivem bem menos que a gente, vai ser vira-lata, eu já ajudo, eu já faço lar temporário com algumas ONGs, mas essa raça, o Spitz alemão, que são os dois que eu tenho, são muito fiéis, né? Muito... cachorro é tudo. Eu gosto muito de cachorro também, eu tenho muitos... Tive vários Goldens, sempre vou no Golden é demais. Meu primeiro cachorro foi um Husky. E o Husky é engraçado, porque ele escolhe um dono. Eu lembro que meu pai, na época da escola, eu ia mal na escola e tal. Aí chegava a nota, o boletim puto. E o Husky, uma vez, pulou da janela. Você ia mal no boletim? Não tô acreditando nisso. Ele pulou pra poder me defender. Meu pai tava Sério? brigando comigo e ele pulou pra me defender. Eles são muito Foi fiéis, engraçado, né? são muito fiéis. Nossa, gente. E alegria, né? Uma coisa genuína. Eles produzem serotonina só de ver a gente. Então, a mesma sensação de felicidade que a gente tem com uma grande realização, com uma grande expectativa, eles têm quando você abre a porta e fala... Demais. Né? Demais. É Deus isso. Os animais vieram para ensinar a gente o que é amor, né? Fidelidade, compaixão. Com certeza.
Mas, Érica, me fala uma coisa. Como é que surgiu a paixão pelo jornalismo? Nossa, outro dia eu até estava falando disso, né? No reality, a gente até abordou esse tema. Eu sempre gostei muito de comunicação. E aí eu já escrevia na escola, tinha concurso de redação. Uma professora minha na oitava série falou: Érica, você escreve muito bem, você vai ser jornalista. Eu acho que você vai ser jornalista. Eu falei: jornalista? Eu falei: mas será? E aí eu acho que ela plantou uma sementinha. Eu fazia teatro, já gostava, né? Eu fazia teatro porque eu era muito tímida e sou até hoje, apesar das pessoas acharem que quem trabalha em TV, Não é tímido. nossa, é super, uhul, não é, isso é uma câmera, gente, não tem ninguém nem ali atrás, é muito fácil, você olha pro nada, né? É verdade. Pra se comunicar. Agora, aí eu falei, bom, não sei, será que eu vou ser atriz? Eu queria ser veterinária, daí eu comecei a estudar biologia, eu falei, não sei se é isso que eu quero, mas quando ela me deu essa luz do jornalismo, eu falei, eu gosto. Aí eu comecei a observar quem eram as referências, comecei a gostar mais da notícia. Eu gosto muito de pesquisar, eu sou uma entusiasta assim de todos os assuntos. Então, isso que é legal quando a gente vai entrevistar alguém, você pega várias áreas, né, do Exato. conhecimento, e no jornalismo é muito plural também. E eu gosto de estudar um pouquinho de cada coisa. Eu falei, pô, tem a ver comigo. Aí fui para os Estados Unidos, fui morar lá com 17 anos, e na high school, no junior year, que é o penúltimo ano, eu já podia fazer aula de jornalismo, né? Já tinha TV, já tinha um jornalzinho da escola, tudo. Aí eu falei, vou testar, ver se eu gosto. Aí eu falei, é isso. Eu gosto, comecei a estudar mais e, enfim, observar quem eram as minhas referências mesmo e aí deu super certo. Então, não consegui nem pensar em ser outra coisa. Meio que a vida foi me levando, porque eu entrei para o mercado corporativo, eu comecei trabalhando com 15 anos no CEPAM, na USP. Então, órgão do governo, eu cuidava de processos, era uma estagiária piveta, né? 15 anos, imagina. Eu já gostava de me arrumar, eu queria sempre ser mais velha, hoje eu quero ser mais nova, não quero nem falar a idade, né? Mas lá eu tinha 15 anos, eu queria falar que eu tinha 18, 20. E aí eu comecei a trabalhar lá, depois eu fui trabalhar no Bradesco, né? Que já tinha um histórico, minha família toda, o meu pai, os pais dos meus pais eram da Cidade de Deus, então eles participaram de toda a construção do Bradesco, da ampliação regional. Meu avô, imagina, o banco tinha 4 anos quando ele começou a trabalhar lá. Então tinha essa coisa, vai trabalhar no banco. Todo mundo era do banco. E eu fui, não gostei. Falei, não é comigo, mas dentro do banco eu descobri o marketing. Eu falei, pô, eu gosto disso, que também é comunicação. Né? Então tive uma experiência dentro do Bradesco, foi muito legal. Depois eu fui ser trainee na Johnson & Johnson. E aí, dentro desse processo seletivo, eu consegui ir para o marketing, mas antes eu passei pelo departamento de comunicação, né, de assessoria de imprensa. Aí eu adorei, porque tinha a ver com jornalismo, eu tinha contato com jornalistas, estava começando a minha carreira, já tinha voltado dos Estados Unidos, então eu falava inglês, já tinha, né, algumas qualidades que eu sabia que eu poderia usar ali. E aí, dentro do programa de trainee, apareceu uma oportunidade na TV, na Record. E aí foi muito difícil, porque eu estava trabalhando com marcas que eu adorava. Eu adorava marketing, adorava RP. Só que eu também queria ser jornalista. E aí apareceu uma oportunidade de estágio, fui ganhando bem menos na Record, porque TV paga pouco, gente. TV, você quer ser pobre? Vai ser jornalista. Quer não ter vida social? Não tem feriado, não tem, vai ser jornalista. Pouquíssimos ganham muito dinheiro, tô brincando, claro, mas assim, é uma vida muito difícil. É doação, 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 e o retorno financeiro de 95% talvez dos jornalistas é baixo, né? Então, é paixão, a gente faz isso porque a gente gosta. Fui para a Record como estagiária, de estagiária consegui ser produtora, fiz escuta internacional, que é o trabalho mais braçal, eu ouvia todas as agências de notícias. Naquela época, a gente ainda gravava conteúdo por conteúdo, não era tudo online como hoje. Então eu pegava Reuters, a AP, então a gente fazia relatórios ali, eu passava para os editores, eles editavam as matérias, viam tudo que tinha de internacional naquele dia. Aí depois eu virei produtora, editora, repórter, aí virei editora executiva e apresentadora. Então assim, eu passei por tudo dentro do jornalismo, sabe? E foi uma experiência incrível. Da Record fui para a Band,
Aí eu fui pro Hard News, porque o Band News TV, eu apresentava 3, 4 horas ao vivo todos os dias, então foi a maior escola que eu tive. Imagino. E assim, caiu um avião, se vira. Ixi. Então você tá com o computador ali, tá acompanhando, estão te passando as informações, você tem que observar, saber o que você vai falar, anotar as informações, memorizar, quando voltar a imagem você já vai falar aquilo, sabe? É hardcore. Uhum. E aí fui pro Leitura Dinâmica, que é onde estou até hoje. Mas foi esse caminho, assim, sempre dentro da comunicação, sabendo que era aquilo que eu queria, mas deixando o universo me levar um pouco, né, e ter essas experiências. E tanto é que depois eu fiz pós e MBA em marketing, depois ainda fiz marketing com gestão em vendas, porque eu trabalhei numa construtora durante um tempo, paralelo ao jornalismo, e aí eu criava alguns projetos, algumas estratégias, eu falei, eu preciso saber de vendas também, porque eu não sou uma pessoa de vendas. Uhum. Então eu passei por tudo isso, assim, né? Hoje é legal porque a gente tem uma visão de mercado maior, né? O jornalismo não é só informação, não é o que se passa dentro da redação. Hoje eu me sinto confortável, hoje eu tenho habilitação para dar aula, por exemplo, não é minha praia, mas eu sempre tentei fazer várias coisas porque, quando a gente está no vídeo, a gente tem validade, né? Principalmente a mulher. Sim. Os homens, né? Pode também. ser grisalhão, bonitão, também. Mulher não, tá velha, não serve mais. Então, eu virei âncora 10 anos atrás, 10 não, eu virei em 2009. Né? Então, eu sabia que eu precisava me preparar para outras coisas. Então, eu sempre fui trilhando isso, mas a comunicação sempre esteve ali no meio, presente, e tô num momento, assim, que sou muito jornalista, né? Na veia, mas eu quero deixar um pouquinho isso e fazer outras coisas, que eu acho que a vida foi me preparando para assumir outros papéis, sabe? Porque é como eu disse, é muito maçante, assim. É difícil, a gente não tem feriado, eu trabalho até 2 da manhã todos os dias, em 9 anos, isso te gera uma carga, um peso que, né, a gente tem que colocar as prioridades. E tem que ter coragem, às vezes, para sair dessa zona de conforto, desse privilégio que a gente tá, porque, querendo ou não, eu estou numa emissora que não é a maior do Brasil, mas dentre as emissoras abertas e os jornais abertos, eu sou uma das poucas que estão ali, né? Sim. Todos os dias, um jornal que passa no Brasil todo. Então, é um privilégio, é uma grande oportunidade, mas a gente tem que pensar na gente também. Né? Com certeza. Mas fora isso, assim, esse tempo de trabalho mesmo, que você está lá presente no jornal, você tem uma preparação. Tenho. Então, quando você fala assim, consome muito, provavelmente todo dia você está se preparando para chegar lá e, olha, e você fica meio muito, viciado, né? Porque não dá para acordar e falar, bom, eu começo a trabalhar às 6 da tarde e vou até às 2 da manhã. Não, eu trabalho quando eu acordo e leio todas as agências, e vejo os meus e-mails, e vejo o que está acontecendo no mundo, e acho uma coisa estranha, eu vou checar em outra fonte, porque isso também, a comunicação e a velocidade hoje da propagação da informação é assim. Exato. Se uma pessoa dá errado, se um grande veículo dá uma informação errada, todo mundo vai atrás. É um desastre. Né? Porque não tem aquele critério, sabe, que existia muito antigamente nas redações. Eu nem peguei tanto essa época de checar e apurar e com a fonte direta. Hoje a gente tem agência que, eu não preciso conversar com o Ministério de Defesa de um país para saber que ele está sofrendo um ataque. Né? Então a gente tem essa informação. Mas consome por isso, porque eu acordo já. Tem dia que quando eu saio de férias, poucas vezes que eu saio de férias, eu falo, não vou olhar nada. Aí eu pego. Pois é. Não estava vendo, estava no Instagram, mas aí você entra e quando você vai ver, é um vício. Né? É um vício. Porque tem uma responsabilidade, um peso aqui, que eu sou muito perfeccionista, eu sou muito crítica comigo mesmo. Então, eu... Fiquei até com medo agora, te entrevistando aqui. Não, imagina, não, que eu falo, eu não quero errar, sabe? Eu sempre... E não são as pessoas que cobram isso, eu sofro com isso. Ser tão crítica e tão perfeccionista. E o mundo não é perfeito, eu não sou perfeita, e estou aprendendo isso cada vez mais. Mas a informação, ela precisa ser precisa. Precisa ser precisa é ótimo. Ela tem que ter a finalidade dela de informar de forma imparcial, então eu sempre tento dar o melhor nesse processo, mas é desgastante. Porque consome, eu te falei, eu sou uma pessoa sensível, não tem como você ver uma história investigativa, ou de guerra, ou violência, né, política, e não se envolver.
Né? Eu tenho um fígado aqui, eu tenho um coração, então a gente... E todo dia isso... E tem histórias, assim... Dentro do jornalismo, eu estava na Record, por exemplo, quando houve o caso da Isabela Nardoni, lembra? Sim. Aquilo foi muito pesado. Eu tive contato com os familiares. Pesado demais. Então, ao mesmo tempo que eu precisava tirar ali uma sonora, um conteúdo, porque ia ser exclusivo e estava na concorrência na Globo no domingo, a gente precisava ter também esse material, e aí, às vezes, a gente tem que invadir o íntimo de alguém. Eu sempre tive essa dificuldade, eu sempre respeitei muito o limite. Tem gente que não. Que vai... jornalista. Ou lacra, ou vai... Eu nunca fui assim. Talvez poderia ter tido uma... Mas por isso que as pessoas gostam de você. Então... Não, eu poderia ter crescido mais, talvez, sido mais agressiva, mas não é parte da minha essência, sabe? Eu acho que não é você. Não E é aí você. a gente sofre, porque não tem como você se envolver com uma história então tem esse peso, sabe? E eu ainda sou muito... Eu sou notívaga, porque chego às 2 da manhã, eu vou dormir às 4. Então Meu horário é completamente inverso. Imagina. Então eu consumo muita série e filme. Hoje eu tento nem trazer conteúdo de violência para o conteúdo que eu assisto. Né? Pra dar porque aí é outra história do inconsciente, como é que trabalha a nossa mente, e aquilo vai me fazer mal. E isso faz mal. Eu fui entender muitas coisas de como eu me sentia, de um peso, de cansaço, de fadiga, que é uma coisa meio espiritual e, né, claro, de esforço e tal, de trabalhar bastante, mas também a parte inconsciente é do que a gente consome. A gente é muito o que a gente consome. E conteúdo audiovisual, as pessoas não têm noção o que aquilo traz para o nosso inconsciente, que trabalha 90% do que a gente faz. A consciência, ela é aqui como a gente está agora. Por que a gente fala as coisas que a gente fala, né? E tem um outro trabalho que é feito pelo inconsciente, que você não sabe de onde veio. Né? A gente pode pegar a psicanálise, pegar Freud para resgatar da infância e tal, e a gente consegue entender e trilhar um caminho. Mas hoje, as pessoas não percebem que elas estão consumindo, e aquilo está indo para algum lugar, que vai se manifestar de alguma forma na sua vida. Para as crianças, sabe? Eu acho que a educação é muito importante, ver qual tipo de conteúdo, qual frequência, como que isso afeta no comportamento. Tô falando demais, tem muita coisa. Não, mas você falou várias coisas, vieram várias perguntas na cabeça. Uma delas, voltando um pouco para o início, quando você estava falando da importância da notícia verdadeira, né? Sim. E hoje eu acho que acaba vazando muita notícia falsa de uma certa forma, até por causa da velocidade. Sim. Que mudou completamente, né? Hoje todo mundo aqui virou mídia de uma certa forma, né? Tinha antigamente a piada do morreu, mas passa bem, né? Mas acontece por quê? Porque é o que eu te falei. Antigamente que eu tô falando, gente, sei lá, 2010, tá? É rápido, exatamente. Até 2008, 2010, a gente dinâmico. Tinha praticamente 5 agências internacionais que eram de credibilidade, né, certificadas, tal, e que todas as emissoras consumiam conteúdo de lá. Então, só que o volume cresceu, todo mundo tem um celular, todo mundo grava imagem. Então você imagina que essas agências que tinham correspondentes, tinham redatores, tinham produtores, estavam atrás de notícia para colocar aquilo de uma forma responsável, elas também cresceram. A concorrência do mercado apareceu, então todo mundo hoje é fonte. Se você flagrar um atropelamento e gravar e ver uma pessoa agredindo, você é uma fonte, você vai me passar a imagem, eu tenho material. Agora, quem que eu vou ouvir? Então, foi num volume e numa velocidade tão absurda que aí você precisa colocar um estagiário que não tem a preparação no jornalismo para escrever um texto. E um texto que ele erra, um número que ele erra, ele passou para o mundo inteiro. Mas você não acha que vai inverter isso? Até na linha do minimalismo aí que eu acabei escrevendo, porque assim, antes era a velocidade. Quem botava a notícia primeiro, né? Sim, o furo. O furo, exatamente. Você não acha que vai inverter? Agora vai ser assim, o furo não interessa mais. Eu confio nessa pessoa e vou ler o que ela está escrevendo e ela pode demorar uma semana para escrever sobre isso, mas ela vai ter todas as informações possíveis. Você não acha que vai para essa linha ou você acha que os dois lados são importantes? Eu acho que é muito interessante isso que você está falando, porque o primeiro lado, que é o da capilarização e distribuição e pá, e todo mundo sabe, porque você se sente para trás. Se eu chegar aqui e falar, total. Você viu hoje que aconteceu, você fala, não. É o fear of missing, você tá perdendo alguma coisa. Você fala, o quê? Onde eu tava? Calma, né? Exato. Então, assim,
Isso é necessário porque todo mundo está falando sobre um mesmo assunto. O aprofundamento é uma coisa que está acontecendo agora, principalmente no jornalismo. Então a gente consegue hoje enxergar um jornalismo, como nos Estados Unidos, você morou lá há muito tempo, sabe? Que é um jornalismo mais transparente no sentido de você saber qual o lado político daquele veículo. Sempre foi. Total. Você pode gostar ou não. Aqui, a gente tem jornalismo opinativo muito recente. Ele sempre houve, claro, né? Nós sempre tivemos, mas hoje ele é mais escancarado e mais posicionado, como pede o protocolo, posicionamento. Então, eu acho que a gente vai receber essa notícia e o segundo passo é correr para aquilo que a gente acha seguro. E outra coisa que é muito interessante, a grande mídia, a televisão, ela ainda tem um papel fundamental nas grandes catástrofes, nos grandes fatos mundiais, na guerra, porque o que acontece? Os babados, vamos falar, fake news, coisas que não são notícias, tá? São informações que estão aí. Porque notícia eu acho que tem um peso que como prestadora de serviço e como opinião, né? Que opinião não é... Como formadora de opinião de qualquer emissora ou de qualquer veículo, você tem que ter a responsabilidade. Eu acho que informação ela vai estar sempre rodando, mas se cair um avião, você não vai, de repente, ficar procurando na internet. Você quer a agilidade da TV, com aquela âncora que você sabe, que fala sério, que você entende a comunicação dela, que tem uma equipe atrás trabalhando, levando as informações, que vai entrar com link. Então, é diferente. Acho que a gente está passeando aí, tudo é válido, sabe? Mas a internet também trouxe muita fake news. Trouxe. Muito. Demais. E como é que você vai correr atrás daquilo que é igual jogar água e falar, agora pega tudo e coloca no copo? Não tem como. Não vai. Não tem. Vai faltar metade, vai sujar o chão. Quer dizer, o estrago tá feito, né? E até nessa linha, assim, recentemente o Elon Musk comprou o Twitter. Twitter é uma plataforma que uma bomba para explodir, ela começa por ela. Principalmente lá fora. Aqui nem tanto. O que você acha disso, assim, do Twitter, desse movimento, principalmente um dono de várias empresas que querem transformar, tipo, carro elétrico, espaço, banco? É pra falar o que é bonito ou o que eu acho? Não, o que você acha? Quem sou eu para fazer uma análise sobre Elon Musk? Eu acho que Elon Musk estava num momento já fragilizado, não fragilizado porque ele tem um império, enfim, é o cara, tá? Mas eu acho que essa ideia, primeiro que a grande evolução de trazer os carros, né, e toda a tecnologia que ele trouxe foi fenomenal, foi pioneiro, enfim, referência no mundo todo. Mas tem muita gente reclamando também, né? A bateria você tem que praticamente comprar outro carro, né? Então agora ele está estudando, agora não, há muito tempo já estudando outras formas de trazer aquele valor de volta, né? Principalmente porque hoje outras empresas fazem o que ele fazia lá atrás sozinho. Então eu acho que assim, ele é um gigante, né? Sou fã de Elon Musk, é um super empresário, é um cara visionário, é um cara empreendedor e maravilhoso. Ao mesmo tempo, eu acho que esse discurso de que vou comprar o Twitter, primeiro aquele teatrinho, né? Não vale isso, nem pensamos em vender dos sócios majoritários. E aí, na semana seguinte, ou na mesma semana, nem lembro se foi no começo ou no final da semana. Acho que foi na outra semana seguinte. Na semana seguinte, fechou, tal. Eu acho que ali também teve uma estratégia de marketing muito grande, usando a liberdade de expressão. Mas vamos combinar. A gente tem uma Constituição no Brasil, diferente da americana, diferente da britânica, diferente do Nepal, diferente da Coreia do Sul. Existe a liberdade de expressão generalizada? Você é um executivo, você está no topo da cadeia. Você consegue ter uma equipe que você confia, você tem as pessoas que são estratégicas e que trabalham para você e, claro, todo conglomerado, toda grande companhia e organização vai trabalhar dessa forma. Você não consegue controlar a ponta. Você dá um direcionamento. Quando chega numa rede social que tem uma legislação específica para cada país, nos Estados Unidos tem para cada estado, inclusive. Exato. Como que você controla isso? Como que você dita o que é livre expressão, ou o que é passível de sofrer um processo, um bloqueio, uma censura? Então eu acho legal, eu acho que a intenção é maravilhosa. Eu gostaria inclusive que ele comprasse o Facebook e o Instagram e fizesse com que as métricas fossem naturais, né? Orgânicas, porque não são.
né? Então a distribuição ela é bem... Então eu gostaria que chegasse um cara desse, colocasse o pau na mesa, desculpa até Sim, a expressão, e falasse, legal, vamos deixar um negócio orgânico, pensar um pouco menos nessa parte né, de negócio e fazer ela valer a pena, que é o discurso que ele usou. Eu venho para trazer liberdade. Mas vamos ver, tomara que em alguns momentos que sejam fundamentais, em momentos de grande repercussão, que a gente tenha um resultado efetivo, mas não sei, o que você acha? Eu sou curioso para ver, assim, eu acho que existe um movimento por trás que talvez a gente não esteja enxergando, mas eu acho que existe um interesse forte dele nas empresas dele. Você acha que valeria comprar a empresa? Não sei, hoje quando você tem a mídia na Principalmente mão, né? quando... Então, mas você já tem a mídia na mão, sem pagando, ter o Twitter, né? E pagando mais barato do que comprar a empresa. Você tem razão. Entendeu? Comprando influenciadores, comprando a mídia, como você disse, espaço. Eu acho que ele quis ser meio cool. Pode ser. Tipo, sabe? Baratinho, né? Cool. Gente, vai aqui, eu sou pobre, eu sou uma mendiga perto dele. Baratinho. Mas assim, se você tem dinheiro pra brincar, a sua brincadeira é cara e a minha, você entendeu? Não vai se pagar nunca, mas tá lá. Assim, qual é o meu patrimônio? Legal. Consigo investir aqui? Quero brincar com isso? Quanto tempo eu tenho de vida? O que eu vou fazer? Quais são as minhas projeções? Me faz. É tudo uma questão de proporção. Sabe, eu sempre brinco, eu falo, poxa, me sinto cada vez mais pobre no país que a gente vive. Eu trabalho cada vez mais e está sendo muito difícil construir um patrimônio. Sim. Eu falo pela minha experiência, sabe? Então, assim, tive redução de salário na pandemia, drástica, de 33%, a gente tem uma inflação de mais de 10%. Sim. Quer dizer, como é que a gente sobrevive? E eu sou mega privilegiada. Sabe? Então, assim, e as pessoas que estão abaixo? Então, é tudo uma questão de proporção, sabe? Eu tenho uma vida de luxo e de, sabe, ostentação para quem está abaixo de mim. E quando eu olho para cima, eu sou nada, eu não tenho condição de fazer muitas coisas, né? Graças a Deus, tenho condição de viver super bem, de comer bem, de ter acesso à educação, de cuidar da minha família, mas tudo é proporção, né? Então, quando um cara desse, que tem essa fortuna, né, que é imensurável. O que ele não pode fazer como pessoa? Exatamente. Como ser humano, como empresário, o que ele não pode? Aí a gente fica aqui, os ratinhos olhando de volta, no laboratório, e aí, o que ele vai fazer agora? Porque a decisão que ele toma afeta a bolsa, que afeta esse mercado, que puxa aquele mercado, e tá todo mundo... Afeta o mundo todo. E ele é um cara igual a gente. E não vou nem falar que é um cara que deu sorte, porque ele trabalhou muito. Muito. Né? A sorte não existe, né? Eu tenho sorte trabalhando de 12 horas por dia, né? Sorte. Mas é muito louco isso, Rodrigo, muito louco. O mundo tá... Tá doido. Tá muito doido. E falando nessa loucura... falando nessa loucura de Twitter, de redes sociais, e principalmente do seu trabalho, né? Você falou, putz, quando eu tiro umas férias, eu não quero nem ver celular. Porque isso, de uma certa forma, te consome. Super. Deve te fazer mal. Porque, assim, você... Um negócio assim, minha rotina, eu acordo, não quero ver meu celular, eu boto o horário para ver rede social, tal, eu consigo me controlar. Você não, você é obrigada a ver isso. Como que isso te consome? Eu sou, mas eu não sou. Porque se eu me coloco como obrigada, eu me coloco numa zona de conforto que eu justifico todas as minhas falhas. Porque a partir do momento que eu pego o celular, eu não consigo... Eu consigo, óbvio, mas é um exercício falar, eu vou focar na notícia. Não, eu vou acabar entrando aqui no Instagram, daí eu vou pro Facebook, aí eu vou pro Twitter, E aí é o meu tempo. Acho que hoje o que a gente tem de mais precioso, saúde e tempo. Né? Isso não volta, nunca mais. Passa, e a gente está sempre correndo atrás. Mas... eu tenho me policiado muito, porque ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que estou no vídeo, eu preciso vender, eu preciso fazer contratos comerciais, eu tive uma redução de salário, estou sendo muito honesta, eu preciso ter outras variáveis, para sobreviver, para fazer a projeção, para construir o mundo que eu quero, né, na minha existência. Então eu preciso vender, né, eu preciso estar presente nas redes sociais. Só que quando eu coloco isso confronta direto... envolve o meu ego e envolve a minha missão de vida, os meus valores, porque olhando a minha própria timeline no Instagram, é um narcisismo absurdo.
É uma coisa que está usando o que eu aparento, que não tem nada a ver com a minha alma. Quem me conhece sabe que é outra coisa. Uhum. E tudo bem ser os dois. Tudo bem ser uma pessoa da mídia, porque eu entrego aquilo Exato. que eles querem, né? Mas também mexe comigo, porque eu sou muito além do que a imagem, do que o jornal que eu faço. Eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa que, poxa, eu quero construir, eu quero agregar, eu quero poder ajudar as pessoas. Minha história eu quero que seja essa, sabe? Quem foi a Érica? Ah, foi uma jornalista âncora que era bonita na TV? Não. Eu quero, puta, ela me ajudou, ela participou de um projeto comigo, o cara era minha amiga, eu podia ligar na madrugada para ela e falar o que eu quisesse, sabe? É isso que eu busco. Então as redes sociais, elas me sufocam, assim, é uma coisa muito, é antagonista, assim, mas é uma coisa que eu tomo muito cuidado, porque eu me pego muitas vezes desejando coisas materiais, desejando experiências. Impressionante, né? E eu falo, eu não sou isso aqui não é minha essência, eu tenho que voltar o tempo todo. Uhum. Porque se eu sou uma pessoa esclarecida, que trabalho com isso, que sei que a imagem, TV, e conheço tantas pessoas que são celebridades e tal, que são... Eu conheço esse lado, eu sei o quanto ele é fake, né? Uhum. E eu tô envolvida e ali, opa, deixa eu segurar. Imagina quem talvez não tenha uma condição financeira, não tenha as roupas que estão lá, não tenha as experiências que estão lá, sabe? E aí você se olha naquele universo e fala, gente, eu sou um nada. E isso mexe muito com as pessoas. Então eu tento, sabe, sempre, primeiro que quem me segue, me conhece, vê que eu sempre posto uma reflexão, eu sempre, sabe, estou falando de comportamento. Eu tive um programa no Facebook Watch durante mais de um ano que chamava Histórias do Dia, e essas histórias eram de pessoas comuns e que contavam uma experiência de superação, uma dificuldade ou uma grande realização, e aquilo ali era verdade. Isso é legal. Aquilo era verdade. Isso é bem legal. Sabe? E eu vi um engajamento tão lindo, tão maravilhoso, porque as pessoas se identificam. Exato. Todo mundo sofre, todo mundo tem dor de amor, todo mundo tem problema na família, todo mundo vai passar por dificuldade financeira um dia. Uhum. Quem não passa, que bom, que sorte, mas vai ter uma outra... outro espaço problemas ali que não está preenchido, sabe? Exato. Então, eu tento entrar, ver notícia, fazer o que eu tenho que fazer e não ficar muito no celular. Até meu cachorrinho, cara, quando eu chego, às vezes na madrugada, eu chego lá, ele fica assim, eu fico com vergonha, eu fico constrangida de estar olhando pro celular e não com ele. E não dando atenção para ele. Eu falo, opa, pois tô aqui, sabe? Então, eu não tenho filhos, mas quantos pais estão ali, né? Você vai num restaurante... Tá todo mundo no celular. Todo mundo no celular. O iPad, né? Que é a bênção da criança, né? Dá o iPad, não, põe aí. Exato. Antes era Peppa, agora é Bita, né? Então, põe lá, a criança tá... Ah! E você não precisa dar atenção, né? Tipo, que alívio. Uhum. Então, é muito louco. Não, a gente tá vivendo num mundo meio esquisito. E mais uma coisa, uma pergunta que é, de uma certa forma, relacionada a isso, que é o seguinte. Você fala em público todos os dias. Você sabe que o medo número 1 da população mundial não é aranha, né? Cobra, é falar em público. Né? Foi no Reino Unido essa pesquisa, não foi? Que eles tinham mais medo de falar em público do que de adoecer. Exatamente. Ou de morrer. Exatamente. Eu vi. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que têm medo realmente de falar em público. Eu sou introvertido. Eu acho que eu Não, sou. Você deve ter trabalhado isso bastante. Eu devo ter trabalhado. O que você, assim, dá como dica para os nossos ouvintes? Porque isso é um problema mundial. Sim. E olha, por mais que eu diga que eu sou tímida e que eu tenho dificuldade de falar em público, as pessoas, imagina. Eu lembro um dia, era um evento que eu tive que fazer para 2.000 pessoas. Um auditório lotado e tal. E a maquiadora que estava fazendo, ela falou assim, Érica, você nasceu para isso. Eu tava com o meu estômago, assim, butterflies. Tipo, toda vez que eu faço evento presencial com um grande público, eu fico muito nervosa. Só que eu não deixo ninguém perceber. Então eu entro lá, tá. Mas eu tenho isso. Por dentro você tá... Por dentro eu tô... Mas consigo executar, porque isso é um desafio que eu inclusive, Rodrigo, eu me autossabotava. Porque quando eu tinha evento, eu fechava um monte de evento e tal. Todos, não evento virtual, né? Uhum. Isso veio depois. Evento presencial, com o público, enfim. Quando, né, eu tinha que falar para muitas pessoas no palco.
eu me sabotava. Ai, tomara que cancelem. Ai, será que... Já cheguei a pensar assim, ai, vou falar que eu tô doente. Era um medo. Eu falei, poxa, algum dia deu errado? Não. Os clientes, sabe, de multinacionais, de empresas enormes, confiam no meu trabalho, gostam do meu trabalho. Qual é o meu medo? Aí eu fui levar isso para terapia, né? Entender. Então, assim, uma dica que eu dou quando você vai falar em público, faça terapia, né? Mas é importante, essa todo mundo deveria fazer. Da vida. Gente, meu Deus do céu, que privilégio poder fazer terapia. Mas, assim, uma dica que eu dou, olhar como se você estivesse falando para uma pessoa. Não se intimide com o público. Tenha respeito, por exemplo, aí a gente está falando falar em público, pode ser uma reunião do seu departamento que você vai ter que se posicionar e você já não se sente confortável. Uma apresentação trimestral que você tem que mostrar os resultados. Fala para uma pessoa. Como se você estivesse contando aquela experiência, passando aquela informação para uma pessoa. E, visualmente, sabe aquela coisa, mira na fé e rema? É o que eu faço. E no palco tem muita luz, né? Então eu já olho para o infinito ali, estou falando como se eu estivesse falando com uma pessoa. E sempre lembrar que se você está naquele lugar, naquele momento, seja você uma equipe de 5 pessoas de uma loja que você trabalhe, seja numa apresentação de um departamento de uma multinacional, representando uma marca, numa convenção de vendas, sabe, no palco como artista, sempre lembrar que você está ali, se te colocaram, se você tem essa oportunidade, é porque você tem um valor muito grande. Uhum. Não importa se sua empresa tem 10 pessoas ou se você está falando para 1 milhão de pessoas. Sabe? Reconheça seu valor, traga para você e fala, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. E vai, porque também vai passando isso. Se eu falar que eu não sinto frio na barriga, quando é uma coisa muito grande, eu sempre sinto. Uma cobertura diferente, uma coisa que, sabe, eu sinto todas as vezes. E acho que o dia que eu não senti mais isso... Perdeu a vontade. Perdi a vontade ou tô me achando demais, né? Vamos combinar. Né? Então eu sempre entro com essa expectativa não, com essa consciência de falar, eu sou capacitada para isso. E eu penso muito, falo, poxa, a empresa me contratou, ela está me dando o crédito, a responsabilidade e a oportunidade de estar aqui. Então, eu tô desconfiando da minha capacidade, né? E a diferença, eu estava falando isso ontem, Rodrigo. Ontem eu dei uma gaguejada no jornal, nem lembro uma palavra, enfim. Aliás, eu queria ser o William Bonner, porque ele erra, ele fala, perdão, e segue. Eu não, eu falo, eu brigo, falo, gente, tem dia que de noite é assim, sabe? Lógico. Um dia eu fui falar descriminalização, tá, eu falei, a eu grito, sabe? Porque é meu, é espontâneo, eu não consigo na hora, perdão, né? Então eu aprendi que tudo bem errar. Então numa apresentação com um monte de gente, falar em público, errou, faz uma brincadeira, tira sarro de si mesmo. Ontem eu estava falando isso, eu falei, a diferença de você não, porque você também faz esse tipo de comunicação, mas uma pessoa que está trabalhando num caixa de banco e ela erra o troco, ela cometeu um erro, quem vai saber? Quem recebeu e talvez quem estiver do lado. Eu quando erro, eu erro para todo mundo ver, e eu erro. E é claro que eu erro. E vou errar a vida inteira. Exatamente. Né? Ainda bem, porque eu não sou um robô. Senão eu estou achando qualquer dia vão colocar como chama a boneca da Magalu? Vou botar a Alexa para apresentar o jornal. Não, da Magalu, como ela chama? Tem uma boneca na Magalu, sim. É Magalu. Não, como é o nome dela, gente? Não tem o nome. Eu não sei o nome, mas eu sei. Bom, enfim, daqui a pouco vão colocar ela para apresentar o jornal melhor que eu. Né? Mas é isso. Então, errou, vai embora. Eu lembro quando eu comecei a apresentar no Band News, quando eu errava, eu sou muito branca, né? Então subia Aí ficou vermelho. O sangue, assim, eu ficava vermelha, ficava constrangida, e, sabe? Aí meu pai assistia, me dava maior apoio, eu falava, e daí? Exato. Mas pai, eu falei uma palavra errada, e daí? Hoje eu me permito, hoje eu tiro maior sarro. Eu acho que está muito atrelado do que a gente estava falando agora de confiança. Que eu acho que o grande problema hoje mundial é de confiança. O que você confia? As pessoas não confiam na empresa, as pessoas não confiam no seu chefe, as pessoas não confiam no jornal, não confiam em tudo. Mas quando você mostra que você é vulnerável, a vulnerabilidade te dá confiança. Você fala, tá vendo? Esse cara é verdadeiro. É igual que você fez. Você não é tipo, desculpa, não sei o que. Eu queria ser fina e falar perdão. Não, mas é você. Porque é você, entendeu? Isso aí acho que cria uma conexão.
E eu acho que as pessoas ficam muito mais, assim, confiam na notícia, de uma certa forma. Que foi? Posso entrar no assunto do reality? Eu ia falar sobre isso a próxima pergunta. Então, eu fiquei com muito medo, porque imagina que eu tô num domingo em casa de manhã, recebo uma ligação do SBT. Oi, Érica, tudo bem? A Helena, produtora do SBT, você queria participar de um reality com a gente? Eu liguei pra te fazer esse convite. Eu falei, reality? Falei, bom, primeiro que eu não posso fazer nada em outra emissora, tá? Do quê? De confeitaria? Eu falei, não, eu falei, Helena, eu não faço nem brigadeiro. Você nunca tinha feito nada mesmo? Não! Mas como é que eu vou fazer? Caramba, então você tem um dom mesmo. E eu assisti o Bake Off, então eu sabia que aquilo ali, eu falei, imagina, tem uma mínima chance. Ai, você vai ver, vai ser legal, e assim, não é uma competição, você vai conhecer outros artistas, e é super gostoso o clima e tal. Eu falei, tá bom, vou ver na TV e te falo. Aí eu falei, não vão autorizar nem a pau. Olha, tudo bem, tudo. Como estava uma fase meio fragilizada, né, com a pandemia, teve redução de salário, então acho que eles quiseram me agradar, sei lá, não, tudo bem. Eu falei, não era pra falar que sim. E agora é autossabotagem, né? Eu falei, tudo bem, eles vão falar não, eu tenho uma desculpa, afinal de contas eu não preciso enfrentar isso. Aí deu tudo certo, falei, tá bom, vambora. E fui com a cara e com a coragem. Rodrigo, essa foi uma das experiências mais edificantes da minha vida. Você pode falar, nossa, que bobagem, culinária. Saí completamente da minha zona de conforto. É isso aí. Para uma pessoa que é perfeccionista, super autocrítica, eu me coloquei ali, eu acendi a fogueira, ataquei o álcool e falei, vai, pula. Tinha dias que eu chorava, eu falei, por que que eu aceitei isso? Por que que eu me coloquei nesse lugar? Porque eu comecei a pesquisar na internet, eu não tinha referência, na minha família ninguém faz doce, bolo, nada. E aí eu fui pesquisando, fui testando e dava errado e fiquei frustrada, tal. O meu objetivo era não ser a primeira eliminada. Você treinou. Que aí era uma questão de honra. Mas você treinava, então? Treinava em casa. Mas o treinamento é assim, a gente gravava às vezes sexta, sábado e domingo, às vezes sábado e domingo, das 7 da manhã às 10, 11 da noite. E eles passavam, a gente já sabia as temáticas, mas as regras, quantos andares, qual o diâmetro do bolo, quais as técnicas, tal, eles iam passando semanalmente, então você não parava. E eu fazendo jornal, trabalhando até madrugada. Nossa. Chegava às 2 da manhã, bater bolo, deixar ele lá para confeitar no outro dia, tá? Eu fiquei enlouquecida. Eu até tava num relacionamento e terminou o relacionamento porque eu tava, sabe, assim... Então, isso me custou muito, assim, mas eu me entreguei de uma forma e ganhei o reality. Então, eu falo, cara, se eu fiz bolo, exatamente, eu faço qualquer coisa. Eu não vou morrer, eu não tenho que ter medo de arriscar na minha carreira, na minha vida pessoal, nas minhas decisões, sabe? Eu não preciso ter medo, porque eu tenho medo, até hoje. Não sei se a palavra é medo, mas é aquele desconforto. E como vai ser? Será que eu só sei ser jornalista? Aí eu volto e falo, peraí, você se preparou, eu já fui vendedora nos Estados Unidos, já fui babysitter, eu já trabalhei em órgão do governo, eu já trabalhei em multinacional, em banco, sabe? Eu já dei aula de inglês, eu sei entrevistar, eu sei ser jornalista, eu sei ser editora, produtora, eu sei fazer um monte de coisa, eu posso me jogar. Aí você tem aquela questão salarial, poxa, estou num lugar, num privilégio, né? Vou sair dessa zona de conforto. E tudo que qualquer empresa quer é que você se sinta assim. Exatamente. Né? Que você, tá tudo bem, ela tá ali, é super grata e tal. Então, assim, se eu puder falar uma coisa, assim, para as pessoas, é que esse reality, que é uma experiência tão nada a ver, tão longe da minha realidade, me trouxe essa certeza de que eu posso ser o que eu quiser. Uhum. E lá dentro, eu não fui a jornalista, eu cometi um monte de erro, eu dei risada, eu chorava, eu me emocionava, e aí eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, a hora que isso passar... de duas uma, ou eu vou mudar minha carreira ou eu vou perder o meu emprego, porque eu perdi a minha credibilidade. Eu dançava, eu brincava, sabe? Eu falei, cara, e assim, as pessoas gostaram de ver esse outro lado, que é vulnerável pra caramba, que pra uma pessoa como eu, expor isso é difícil. Mas sou eu. É isso. E cria esse link. E talvez é a minha melhor parte. É isso. Não é a parte
sabe, que tá ali impecável, maquiada, transmitindo a informação. A minha melhor parte é que os meus amigos e a minha família têm acesso. Eu sou palhaça, eu brinco, eu faço brincadeira, assim, de coração aberto, sabe? Eu gosto dessa leveza, eu não gosto... A minha vida já é pesada, com as minhas cobranças, com a cobrança da sociedade, estética e visual e de comportamento, sabe? Então, assim, foi muito legal. Foi muito legal. Você provava o bolo? Eu não provava, por isso que dá desespero. Eles deixaram em 2 oportunidades a gente provar. Eles não deixavam? Não, porque é pandemia. Então, o que eles fizeram? Quando a gente gravou, a gente não podia tocar no bolo. Tinha algumas regras, assim, eram pouquíssimos profissionais que podiam retirar aquele bolo, levar para degustação. Muitas vezes a gente pegava o bolo e levava até o balcão da degustação e aquilo era descartado. Justamente por conta do vírus, né? Então, porque eles provam e depois a outra pessoa prova, uma questão, né, de higiene e para proteger todos ali. Então, 2 vezes nós provamos. E aí um provava do outro, o seu tá... Não, isso aqui não tá legal, tal. Mas foi muito legal. E eu aprendi realmente. Eu fiz um bolo agora de Dia das Mães maravilhoso para minha mãe. E é um super orgulho, é um presente. Eu acho que a confeitaria é você se doar para alguém. Quem cozinha sabe muito bem disso. Eu não tinha a mínima ideia do que era me doar em forma de... então. Mas se eu trouxer um bolo maravilhoso, você não vai se sentir especial? Você vai falar, puta, que legal, que delícia, parabéns. É uma experiência, por mais que não fique tão bom, sei lá, você se doou para aquela pessoa, né, o tempo que ela fez. A gente volta em falar em tempo, né? Que a doação, que é o mais precioso que uma pessoa pode me dar hoje, é o tempo dela. Seja para conversar comigo, para estar comigo, né? Então, nossa, foi demais. E agora, eu nem acredito. Quando eu olho aqui, eu falo, eu fiz isso? Caraca! Tipo, a minha avó, ela era confeiteira, a mãe do meu pai. E aí, quando meu avô morreu, meu pai, que era o segundo mais velho, tinha 12 anos. E ele era o homem mais velho. Então, meu pai começou a trabalhar no Bradesco, né? Eles moravam na Cidade de Deus, que é a sede, a matriz onde nasceu o Bradesco. E minha avó vendia bolo, então ela fazia bolo o dia inteiro. E ela era confeiteira de mão cheia, assim. Imagina, um filho de 12 trabalhando, a de 13 também no banco, os outros pequenininhos. E foi o sustento, né? Imagina, meu pai com 12 anos trabalhando, servindo café, porque ele não podia ser registrado ainda, e, enfim. E então a gente tem esse peso, mas quando eles tiveram uma condição mínima já de cuidar da minha avó, e eu nem era nascida, né? Nem peguei quando eles eram jovens, a minha avó parou de fazer bolo. Então a gente não acompanhou. Eu acho que ela ficou meio traumatizada, então ela não ficava fazendo bolo para a família, fazia um ou outro, mas um bolinho de cenoura, não mais aqueles bolos ornamentais e tal. Mas eu acho que tem, de alguma forma, no meu DNA, com certeza, sabe? Essa coisa veio para mim, porque é o jeito de eu pegar, de eu fazer e tal. Eu falei, como é que eu nunca fiz isso e deu certo? Né? E quem olhava falava, você tem jeito. Como assim, né? Aonde? Então eu acho que de algum lugar ela passou isso para mim, sabe? Na minha... Enfim, no DNA da minha família, ou de uma forma de energia, não sei. Eu acho que minha avó estava ali de alguma forma, vai, cuidado aí, tá? Porque foi um milagre, foi Deus. Eu não posso falar que fui eu que ganhei esse reality, não. Eu não tenho competência. Acho que tem. Eu não tenho. Eu não sei como, juro. Eu consegui fazer coisas que eu olho e eu desacredito, assim, sabe? Oh, meu Deus. E agora a última pergunta. Qual o próximo desafio? Tânia, você acabou de se desafiar. Você não gosta da zona de conforto. Qual o próximo desafio? O meu próximo desafio é conseguir criar conteúdo que tenha cada vez mais a ver com a minha essência e seguir o caminho da minha liberdade como pessoa, assim, conseguir... Isso eu digo de trabalho, tá? Eu pretendo ter algo mais voltado ao entretenimento, mais comportamento, e deixar um pouco essa rigidez do jornalismo, essa rotina. Eu estou me preparando para isso, né? Então, existe uma possibilidade de mudar de horário, fazer um outro jornal, que já vai aliviar bastante. Nossa, né? muito, né? Se ficar liberada 8h30 da noite, para quem sai às 2h, isso já é um sonho. E também ir para esse lado mais de entrevista, de programa de comportamento. Então, eu estou me preparando para isso já há alguns anos, em alguns projetos específicos, e ter a coragem esse ano para
seguir mais a minha intuição, para saber que eu posso fazer muitas coisas, sabe? Que eu não preciso me prender ao que as pessoas acham. A gente nunca sabe o que vai ser amanhã, sabe? A gente se prende a tantos conceitos e depende tanto da aceitação, da aprovação, porque você está exposto ali. Então, meu desafio nesse ano é conseguir resgatar mais ainda a minha essência, que eu acho que já está muito clara para mim, e colocar isso em forma de trabalho. Porque trabalho, o reconhecimento, muitas pessoas pensam que o sucesso é número de seguidores, que o sucesso é dinheiro, que o sucesso é reconhecimento. Cara, sucesso é você se propor a fazer uma coisa e ter êxito naquilo. Exato. Suceder naquilo que você faz e deixando algo de bom para alguém. Pô, parece que você leu meu livro. Sabe? É? Um dos E's é isso, é Mas êxito. é. É verdade, são 4 E's e o último é o êxito. Conseguir, porque o sucesso a gente busca, a gente joga lá na frente, né? Uma coisa assim, quando eu tiver sucesso, quando eu vou, você coloca a sua felicidade, você coloca os seus objetivos, as suas expectativas todas sempre lá na frente. O sucesso, cara, para mim, é acordar todos os dias, sabendo da experiência da minha família, do que significa saúde, o que significa a vida, acordar todos os dias, poder mudar todos os dias e a transformação que eu posso fazer em cada momento, em cada circunstância, no meu trabalho, com a minha família, nas minhas relações. Então isso é sucesso. Fantástico. Sucesso é de repente você falar, eu quero acordar mais cedo todos os dias e fazer exercício. Isso é sucesso. Exato. Porque todo mundo sabe o quanto é difícil, é fazer uma dieta, é aprender a lidar com as pessoas, a forma com que você trata as pessoas, resolver suas questões da família é um sucesso. Sabe? Perdoar é um sucesso. Uma das coisas mais difíceis, né? Muito! Isso é sucesso, não é? Claro que eu quero ter mais dinheiro, claro que eu quero ter mais projeção, claro que eu quero viajar o mundo e quero consumir coisas, porque a gente está num universo... Faz parte. Né? Faz parte, mas não são minhas prioridades. Se eu já tenho sucesso de descobrir cada vez mais quem eu sou, as minhas limitações, todas as minhas vulnerabilidades e assim entender que tá tudo bem, que eu tô num trajeto, eu tô no caminho, eu não tô pronta. Eu vou errar. Quantas vezes forem necessárias eu vou errar, mas a consciência de saber quem eu sou, porque muitas vezes, Rodrigo, a pessoa passa a vida inteira, as outras gerações tiveram menos acesso à informação, talvez, ou à terapia, ou todo esse conteúdo de autoajuda que a gente tem hoje assim, e os novos conceitos como o minimalismo e tal. Essas pessoas passam a vida toda achando, eu sou assim, não vou mudar. Eu quero mudar todos os dias. Eu não quero falar, eu sou assim, me aceitem assim. Eu quero ouvir os dois lados, na política, no comportamento, sabe? Nas relações com os meus amigos, com o trabalho. Então, eu acho que isso é sucesso, sabe? De poder se transformar, se permitir errar, se permitir levantar, e se permitir ser diferente, fazer coisas diferentes. Senão a gente vive com medo, né? Na vida. A gente vive com uma ansiedade absurda, estressado, com medo. E preso no futuro. E você tem certeza do quê? Nada. Nada, exato. Né? Eu quero... Muito bem, quem te garante? Né? Érica, se deixasse Nossa, eu aqui viajei, eu falar... era pra... Não, se deixasse aqui eu ia falar atrapalhei horas a com você. entrevista toda, gente. Você não... De jeito nenhum. Mas, foi fantástico a conversa. Obrigada. De verdade. Se pudesse, eu ficava mais umas 2 horas filosofando aqui. Tem muita coisa, né? Foi um papo em muito comum bom. pra gente falar, é verdade. E outra coisa... Eu vou te levar no meu podcast, aí a gente termina a conversa. Com certeza. Aí a gente fala de outras coisas. É isso aí. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Posso fazer vamos só terminar diferente? Eu quero que você responda uma. Só uma. Sabia que você ia fazer isso. Vai. Só uma, só pra não perder a graça de ser entrevistadora. Ele vai meter Não, o que eu acredito... Poxa, eu li em inglês, era pra ler em português. What do you believe in despite having no proof of it? Putz. Extraterrestres. Sério? Sério, eu acredito. Mas tipo naquela forma de ET mesmo? Não naquela forma, não naquela forma de ET. Aquilo eu acho que é muito hollywoodiano, né? Eu acho que extraterrestres existem. É uma força muito maior que tá aqui e de Como você acha que ela se manifesta? De todos os jeitos. De todos os jeitos. Eu tive uma experiência de uma vez, eu nunca vi.
Mas eu já escutei Eu umas já vi um coisas disco voador. muito estranhas. Eu já escutei uns barulhos assim, que Sozinho? sozinho. Assim, umas coisas muito malucas. Eu escutei, com certeza era uma outra língua. O pessoal vai achar que eu sou maluco, mas aconteceu. Não vai. Mas aconteceu. E não sei, eu acredito É que você tem muito contato com a natureza também. Alguns fenômenos a gente observa e fala, isso aqui é outra coisa, né? A gente sente, Então, arrepia, você fala, Poderia, pela sensibilidade, poderia até ser som da Terra, som do, sei lá, do planeta, que eu tava sensível no dia, não sei, mas eu escutei uma coisa bizarra, era uma outra língua tentando falar comigo. E você não viu nada? Não vi nada. Foi uma coisa assim, muito, muito doida. Mas você gostaria de ser abduzido? Gostaria. Me leva. Eu não. Me leva. Me leva, não. Assim, mas eu quero voltar. Me Nem a leva. pau. Não leva, não. Uma vez eu vi um disco voador, a sorte que eu tava com uma amiga. E ele seguiu a gente no carro. Eu te juro. As pessoas dão risada. Não satisfeita, Foi eu aqui em liguei pro meu Alphaville? pai. Aonde você vinha, Alphaville? Não, foi no Parque Continental que eu tava deixando ela na casa dela. Mas eu liguei pro meu pai e falei, pai, 3 da manhã, tem um disco voador me seguindo. Você tá doido. Meu O pai que você falou, você tomou? bebeu? Pelo amor de Deus, filha. Eu falei, pai, abre a janela, por favor, por favor. Ele foi até a minha vaga, até eu estacionar. Onde eu ia, eu andei, sei lá, 2, 3 quilômetros da casa dela até a minha. E ele me acompanhou. Que cor que era? Tinha Várias cores. Não tinha várias cores. Eram luzes brancas e tinha azul. E meio oval, assim, meio quadrado. Não era disco voador do Chaves. Sei. Do Chaves não, do Chapolin. De novo, exato. É muito Hollywood, isso. Muito. Mas eu vi, cara, isso aí. E eu não bebi. Mas tem vontade de falar com eles? Não. Não? Já falo com espíritos, né? Já tá tá bom, né? Que pode ser um que você nem sabe que você tá falando com ele. Não, mas eu tenho... Não sei, gostaria de ter uma experiência, mas assim, ser abduzida, não. Deixa aqui. Ainda não tô preparada. Quando eu morrer, pode me abduzir, né? Eu tenho 2 vidas, entendeu? Aí tá tudo certo. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, gente.